Olá pessoal, olha, o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês, né? Eu tive várias perguntas, sempre voltada para reabilitação, e a gente nunca teve aqui um vídeo voltado para reabilitação no canal. Então eu achei que estava devendo aí um conteúdo mais específico e resolvi trazer esse hoje para vocês, tá? Esse vídeo de hoje ele serve para engenheiros civis que pretendam entrar no mercado aí da reabilitação, assim como você, arquiteto que pretenda aí fazer os seus primeiros projetos de reabilitação, vai ter muitas dicas assim importantes para você e para você que pretende investir no imóvel, né? No fundo, você pretende fazer uma reabilitação, que pontos essenciais vocês têm que ver antes de começar a reabilitação, né? Então, vou fazer uma pequena apresentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Flávia Prado, eu sou engenheira civil, falo de Portugal, tá? Por isso, na maior parte dos casos, a gente vai falar da construção portuguesa, que é onde eu me insiro, né? E o que eu percebo. Eu tenho um gabinete de projetos de engenharia aqui em Portugal e eu trabalho em engenharia civil há mais de 16 anos, tá? Então, o conteúdo de hoje ele vai ser muito específico. Na verdade, eu vou mostrar para vocês fotos de obras que eu acompanhei, ou que eu fiz fiscalização, ou que eu fiz mesmo o projeto de reforço estrutural, tá? O meu âmbito de trabalho não é de toda a fiscalização, faço algumas, mas muito pouco. E eu queria mostrar para vocês caso prático, tá? São 5 mesmo pontos essenciais para se começar uma reabilitação, para se pensar num projeto, para se pensar num projeto de arquitetura também, tá? Eu acho que esse vídeo também é muito importante para os arquitetos, ok? Então, vou passar aqui para as imagens. Deixa eu passar aqui para uma imagem de um edifício. E atenção que hoje o assunto é edifícios antigos, tá? Eu tô falando de edifícios de paredes de pedra, de cantaria, alvenaria aparelhada, tá? Eu tô falando de lajes ainda em vigotas de madeira, tá? Lajes de madeira, tá vendo? Exatamente isso que vocês estão vendo aí. O que acontece quando você vai comprar um imóvel, quando vocês vão começar um projeto de arquitetura, né? Para fazer uma sala ampla, para abrir uma cozinha para sala, sei lá, algumas demolições que se pretendam fazer. Nós não conseguimos ver a parede tal qual como eu tenho aqui. Né? Nesse caso específico, o que a gente pediu? Pedimos ao servente que estava na obra, pedimos a uma pessoa específica, né? Provavelmente uma pessoa já do construtor, pedimos uma certa ajuda. No sentido de se tirar os tetos falsos, fazer uma picagem de parede para se perceber exatamente as paredes que a gente tem. Eu percebo que quem aí pretenda comprar um imóvel, dificilmente você vai ver a parede como ela está aqui nessa foto, né? Mas falando do meu ponto número 1, já que a gente vai numerar aqui 5 pontos essenciais da reabilitação, eu diria que o primeiro seria entender melhor a estrutura do imóvel. É claro que para a pessoa que não trabalha diretamente com a construção, para a pessoa que pensa em reabilitar, é um investidor, dificilmente você vai ter assim acesso técnico, né, da construção, mas com o tempo eu acho que a prática é essa e vai ser sempre um pouquinho da mesma coisa. Então a primeira coisa que eu costumo fazer antes de pensar num reforço estrutural, antes de pensar em reabilitação, seria que tipo de estrutura que nós estamos a falar. Será que é um tipo de estrutura como essa que eu tenho na fotografia? Será que é de fato uma parede de pedra? Será que é de fato lajes com barrotes de madeira? Muitas vezes vocês podem se deparar com estrutura de betão já, tá? Falando em construções de 1940, 1950, já é possível encontrar estruturas mistas, né? Em que nós já temos aí algum tipo de intervenção no meio do caminho. Por isso, atenção, tá? Então, falando do primeiro ponto, é muito importante que vocês tenham a percepção e a clareza de que tipo de estrutura a gente está a ver, intervencional, ok? Então, assim, dicas que eu posso dizer para vocês desse tipo de edifício edificado muito antigo, normalmente os pés direitos são muito altos, né? A altura de cada andar, né? A gente tá falando aí por volta dos 3 metros, hoje em dia já não se vê coisas dessas, né? Não se engane, já existe edifícios de betão dos anos 60, dos anos 50, que também tem esse pé direito alto, tá? Mas, normalmente, esse tipo de edificado, vocês têm um pé direito elevado. Principalmente quando vocês veem essa fotografia que eu tenho aqui, que vocês conseguem ter a clareza até da altura do teto falso, né? Quando nós tiramos aí a parte de plador, tá?
Outra coisa que vocês podem ver, espessura de parede, desde o piso zero até o último andar do edifício. Se for um tipo de espessura em que a gente comece com 50 centímetros, 60 centímetros, muitas vezes acontece também. E à medida que você sobe os andares, as paredes vão se afunilando, eu estou falando das paredes exteriores apenas, tá bem? Então vocês já podem contar que é um tipo de parede de pedra, assim, que é um tipo de edifício bem antigo e que provavelmente a gente estaria falando de uma laje leve. E que são lajes, o que acontece, né? A parede exterior do primeiro andar é uma parede mais resistente, ela é uma parede que ela funciona como estrutural, não temos pilares, não temos vigas, é uma parede que funciona na sua verticalidade por completo. E é de se esperar que à medida que você suba os pisos, menos cargas de lajes terão, certo? E aí essa parede vai ficando cada vez mais fina. Então, é importante entender como é que a estrutura funciona. Quais são as paredes que são efetivamente estruturais? Quais são as paredes que... Atenção! Todas as paredes nesse tipo de edifício são estruturais, ok? Mas umas mais que as outras. E esse é o ponto número 2 que eu vou explicar para vocês. Então, o ponto número 1 é entender se de fato estamos a trabalhar com lajes de madeira, se estamos a trabalhar com paredes de pedra no exterior. Porque no interior vocês podem verificar, olha, por exemplo, nessa foto que eu mostro para vocês, eu tenho aqui um certo tipo de tijolo de burro, né? Mas se eu mostrar uma foto a seguir, vocês vão ver que para o mesmo edifício, eu tenho aqui uma parede já, né, de tabique, uma parede que ela não é de todo estrutural, tá? E a gente já vai falar sobre isso de estrutural, porque para mim, todas essas paredes, elas são estruturais, tá? Umas mais que outras, que esse é o ponto número 2 que eu quero explicar para vocês. Por que eu digo que umas paredes são mais estruturais que outras? Porque, por exemplo, essa parede aqui, ela é estrutural sim. Por quê? Porque eu tenho, normalmente nesses edifícios, todas as paredes elas têm uma verticalidade até o último andar. Então imagina que eu esteja a falar de um edifício com 5 andares. E imagina que eu esteja a fim de fazer uma intervenção num primeiro andar. Vocês percebem que essa parede ela sustenta toda a verticalidade até o 5º andar. Então é assim, ela é uma parede estrutural, ela sustenta lajes? Ela não sustenta lajes, mas ela sustenta todas as paredes dos pisos de cima. Então não se iludam quando vocês veem uma parede desse tipo, que ela não parece sustentar grande coisa, mas ela sustenta ela própria, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º andar, tá bem? Muito cuidado com isso. E quando eu falo em número 2, quais são as paredes estruturais, quais são as paredes que não são assim tão estruturais? Por que eu digo que isso é importante? Porque eu vejo muitas vezes projetos de arquitetura, principalmente, com grandes demolições interiores. E às vezes eu fico pensando, será que a pessoa que fez o projeto de arquitetura se deu conta das paredes que são de fato estruturais e que são paredes que têm muitos esforços em cima, das paredes que não são de todo estruturais? Por que eu digo isso? Se eu fizer a demolição dessa parede, em que eu só tenho o peso das paredes dos pisos de cima, eu vou ter um reforço, não é? Eu vou ter que calcular essa carga toda que eu tenho para essa parede de forma que ela possa ser eliminada com segurança e possa ser substituída por uma viga, ok? Mas se eu estiver falando de uma parede desse tipo, em que é desse tipo... Deixa eu ver se eu apareço aqui a foto que eu mostre mais claramente quais são as paredes. Olha, essa parede aqui, né? Mas se eu estiver falando dessa parede aqui, ela é uma parede muito estrutural. Ela é um elemento essencial. Por quê? Porque ela, além de sustentar as suas paredes dos pisos de cima, já falei para vocês que esse tipo de edificado, né, todas as paredes elas são iguais até lá em cima. Normalmente é assim, a não ser que alguém já tenha feito alguma intervenção. E o que acontece? Essa parede, ela sustenta, além das suas próprias paredes, ela sustenta também a laje. E provavelmente sustentará a laje que está do lado de cá dessa sala e a laje que está do lado de lá dessa sala. É muito possível que isso aconteça dessa forma. Então imagina, se eu estiver falando de uma intervenção num primeiro andar, se eu fizer a demolição dessa parede, quanto de carga e de esforço eu vou ter para substituir toda essa verticalidade, toda essa parede por uma viga apenas, tá? Então eu acho que para quem trabalha em projeto é muito importante vocês terem essa percepção, porque a gente, o que acontece? Estamos num país em que há a importância do sismo, há essa preocupação.
Todas essas paredes, né, pode ver que nesse tipo de edificação muito antigo, os quartos são pequenos, as salas são pequenas, não são assim tão generosas, não é? Você nunca mesmo, cozinhas abertas para sala. Por quê? Porque se pretende que as paredes sejam todas estruturadas e são as paredes que sustentam todo o edificado para cima. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto de arquitetura que faz uma demolição dessa parede, temos que ter a percepção correta do que eu vou substituir por essa parede. Qual é a carga efetiva? Será que é assim tão importante fazer essa demolição? Né? Quando a gente fala em reabilitação, e percebe isso, vocês, arquitetos, podem fazer uma arquitetura diferente, pensando também nisso, né? Na conservação de um tipo de parede dessa. Eu, às vezes, recebo projetos de arquitetura que realmente me fazem pensar se realmente houve um estudo desse ponto de vista das paredes que podem de fato ser demolidas e aquelas que não devem ser demolidas, ok? Tá bem? Não estou tentando não estou tentando diminuir a capacidade arquitetônica de vocês. Eu simplesmente quero que vocês percebam que quando a gente fala em intervenção, pode ser interessante manter algumas peças que sejam essenciais da obra, tá bem? Falando para você que está pensando em intervir, pode ser importante para você perceber que essa parede, por exemplo, se fosse a minha casa, eu não faria essa demolição, tá? Pelo menos eu tentaria não fazer. Fazendo, qual é o tipo de intervenção que se faz? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok? Dos meus conselhos para vocês. E agora, o que vai acontecer? Paredes estruturais, pronto. O basiquinho de todos é vocês perceberem de fato aqui as vigas de madeira, né? Para onde é que elas vão e aonde é que elas assentam. Praticamente vocês conseguem ter uma clareza de qual é o tipo de parede que é mais estrutural que as outras, né? Aquelas que vocês poderiam não retirar. Agora, imagina que eu não tenho essa vista, né? Eu não tenho o teto, aliás, eu tenho o teto falso todo ali, eu não consigo ter a percepção de onde é que estão os meus barrotes. E eu até fiz aqui um esqueminha que eu coloquei no Instagram há uns tempos, que é esse daqui, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar muito bem para onde eu tenho meu soalho de madeira, tá vendo aqui? Esse é um tipo de construção igualzinho a outra, tá? Essa é uma outra obra que a gente tá fazendo ainda o projeto de reforço estrutural para aqui. E o que acontece com essa obra? Tá vendo esse soalho? Eu tenho o soalho numa certa direção, certo? E eu tenho o quê? Olha, eu digo aqui, olha, direção do soalho sempre perpendicular à direção dos barrotes de madeira. Então, só de olhar de cima para baixo, eu já consigo perceber aonde é que estão as minhas vigotas de madeira, ok? As minhas vigotas de madeira, elas vão sempre funcionar de maneira perpendicular ao soalho. Então, se eu olhar por debaixo dessa laje, eu vou ver as vigotas de madeira nessa posição, como eu tenho agora aqui os riscos vermelhos, tá bem? Então, não é preciso tirar os tetos, tá? Só de ver a direção do soalho, atenção, falando de um soalho original. Muitas vezes eu vou em obras que já foram intervencionadas. Eu chego aí em obras que eu nem vejo o soalho. Já colocaram uma betonilha por cima, já taparam com outro material qualquer. Aliás, vocês podem ver aqui, né? Se eu for mostrar essa imagem aqui, olha, tá vendo? Já taparam com alguma coisa. E eu tô falando da mesma obra, né? Então, o que acontece? Qual é a minha parede estrutural aqui, né? Qual seria a parede que eu deveria de pensar duas vezes se faço uma demolição? Ou não? Seria essa daqui, tá certo? A parede de fora, tá vendo? Aquela parede exterior ali é uma parede que ela tem mais cargas em cima dela. Essa parede aqui é mais tranquilinha, né? Fazer uma demolição. Ainda por cima, esse aqui é o último andar, por isso, com certeza, essa parede pode ser demolida numa boa, tá? Eu só tenho a cobertura a partir daqui. Ok? Então, é fácil perceber a nível de soalho, a nível de barrotes de madeira e com certeza a partir daí você já consegue ter uma percepção maior de qual é a parede que é mais importante que a outra, tá? Todas elas, se forem demolidas, vão ter que ser reforçadas de qualquer das formas. Isso é outra coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês, tá bem? Qualquer uma dessas paredes, mesmo essa daqui, se for demolida, dependendo daquilo que eu tenho no piso de cima, eu provavelmente vou ter que substituir essa parede por um vigamento, ok? Por um tipo de travamento, tá certo? Ok? Então, ponto número 1, qual é o tipo de estrutura? Será que é assim? Será que vocês estão vendo bem? Será que é de fato nesse formato aqui? Barrotes de madeira, paredes de pedra, né? Paredes estruturais, certo?
E o terceiro que eu queria falar para vocês, o primeiro é o tipo de estrutura, o segundo, entender bem quais são as paredes mais estruturais que outras, é muito, muito fundamental, tá bem? Para quem faz o projeto de arquitetura, para quem vai comprar um imóvel pensando em intervir de uma maneira, sabe? Para o engenheiro que vai fazer o reforço, claramente, isso é algo do nosso dia a dia do trabalho, ok? E o terceiro, que é algo que, como é que eu vou explicar? Pode passar sem ninguém prestar atenção, mas que de fato é muito, muito importante, que é o saguão. Normalmente nesses edifícios nós temos, nem todos, tá? Esse edifício por acaso não tinha. Mas pode ser importante para vocês investigar o saguão. Por que eu estou falando isso? Porque o saguão, eu não sei se vocês têm a percepção do que é o saguão, eu procurei imagens de saguão de obras que eu tenha visto. E eu só vi esse saguão que tá lindo e maravilhoso, gente, que já tá no final da sua obra. E o arquiteto entendeu transformar esse espaço, né, que é uma zona técnica, uma zona exterior, que é uma zona que promove iluminação, as janelas mais internas dos apartamentos antigos, né? E ele entendeu que o saguão realmente não é um lugar muito interessante. Não é, se vocês forem num edifício antigo, não é de tudo, tá? Tem tubos passando, é um lugar meio feio, meio sombrio mesmo. Mas ele entendeu que poderia tirar essa vista feia do saguão e transformou num jardim vertical que ficou super interessante, ficou lindo, eu adorei. E eu queria mostrar para vocês a importância do saguão, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Que no saguão é onde nós temos a maior parte dos tubos de queda, a maior parte dos tubos de ventilação dos esgotos. E por que eu digo que essa parte aqui é uma parte importante, tá? Porque eu muitas vezes recebo projetos, né? O que acontece? O saguão normalmente, numa dessas janelas, gente, provavelmente vocês têm uma casa de banho, tá bem? Normalmente vocês têm zonas d'águas, tá? Até pode ser uma cozinha, até pode ser uma casa de banho. Por quê? Porque como é uma zona técnica para todos os efeitos, você deve ter ali um tubo de esgoto a passar, tá? E que convém manter. Tudo aquilo que seja de esgoto vertical, que não se pretenda utilizar aquelas bombas trituradoras elevatórias, né? Para quem não sabe aquilo que eu tô falando, eu vou explicar um pouquinho mais a seguir. Mas toda vez que você quer fazer uma intervenção num apartamento que seja existente, que você quer reutilizar as prumadas técnicas, é importante que você mantenha os sítios das águas, né? Então, se eu tenho uma casa de banho num lugar, a gente mantém uma casa de banho num lugar. E se você tiver a cozinha no outro lugar, mantenha. Ou então, que você faça uma troca do uso do espaço, pode ser interessante, mas que você, arquiteto principalmente, que vai fazer aqui o design, né? E o dono da casa também tem uma percepção de que convém que se mantenham as tubagens onde estão. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu recebo projetos de apartamentos com uma casa de banho e de repente nascem duas casas de banho. Podia ser interessante que essas duas casas de banho fossem costas com costas. Por quê? Porque eu tenho ali uma prumada de esgoto que pode me interessar utilizar para fazer o escoamento dessas águas, tá? Mas se eu tiver, por exemplo, esses apartamentos aqui, onde eu tenho esse saguão, normalmente são apartamentos muito compridos. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é quase tudo igual, quase tudo a mesma coisa, né? Esses apartamentos a gente tem só a fachada principal, a fachada tardóis. Por quê? Porque a direita e a esquerda estão confinados e é por isso que existe aqui o saguão. Normalmente é assim. E eu até passo a ter quartos sem janelas. É comum ver esse tipo de coisa nesse tipo de edifício muito antigo. E aí o que acontece? Vocês querem uma casa de banho a mais. Eu tenho um T2, quero transformar num T3 suíte, ok? E eu tenho uma casa de banho é banheiro, tá? Se você for brasileiro e não percebeu o que é casa de banho é banheiro. E se vocês, de repente, criam essa casa de banho muito distante das prumadas verticais, você só fica com uma opção, esse cliente só tem uma opção, que é uma caixa trituradora elevatória, né, de esgoto. Como é que ela funciona? Ela tem uma caixinha que ela fica normalmente atrás da sanita, pode se colocar dentro do armarinho também da casa de banho, tá? Em que, na verdade, ela vai triturar os dejetos, né? Toda aquela água do esgoto vai para ali e ela é bombada. Tá certo? Qual é o inconveniente? Necessita de eletricidade e faz um pequeno barulho, tá? Toda vez que vocês ligam, aquilo liga o motor, certo? Nem todos os clientes gostam dessa opção, mas a realidade é que dependendo do tipo de intervenção que vocês promovam no projeto, não tem outra hipótese, tá certo? Você não vai fazer a intervenção no piso com o vizinho de baixo,
Por isso, eu tô chamando aqui a atenção de coisas muito práticas, sabe? Eu já faço reabilitação há bastante tempo, eu faço projeto há bastante tempo e os problemas são sempre os mesmos na reabilitação. Não passa muito disso que eu tô falando, tá certo? Tá? Então, muita atenção, tenham a consciência de perceber aonde é que estão as prumadas dos esgotos. Você que está pensando em comprar um apartamento, pensa nisso também, tá? Se eu tenho a cozinha ali pro lado direito do meu imóvel, se eu tenho a casa de banho pro lado direito do meu imóvel, dificilmente você vai conseguir colocar uma casa de banho e uma cozinha do lado esquerdo, porque eu vou ter que levar esse esgoto todo pro outro lado, tá? E se eu estiver falando de um imóvel, então, que está no segundo andar, num terceiro, num primeiro andar, né? Eu vou depender das instalações que já existem para o edifício. Não dá para inventar muito mais do que isso que eu estou falando, tá bem? Eu estou falando de apartamentos, que são os casos mais bicudos que a gente tem. Se eu estiver falando de moradias, é diferente, porque a casa é toda sua, você lá sabe o que quer fazer e a intervenção acaba por ficar um pouquinho mais prática, tá bem? Ok? Deixem aí nos comentários para mim o que vocês estão achando. Antes de avançar, eu tô falando do terceiro ponto, importante estudar o saguão, estudar as verticalidades aí da tubagem dos esgotos, tá? Por que eu não tô falando das águas? Gente, porque as águas simples, né? Tendo teto falso, eu consigo fazer toda uma instalação para abastecimento d'água facilmente. Atenção aos esgotos e atenção à ventilação, porque uma coisa tá meio ligada à outra. E então, quando eu tô falando da ventilação, eu tô falando da ventilação dos esgotos também, tá certo? Ok, eu fiz aqui uma cabulazinha, gente, porque é muita informação hoje, tá? Ponto 4. Atenção, eu queria só mostrar essa foto, porque às vezes nós vamos nesse tipo de edifício. Olha, esse edifício é o mesmo do outro. Esse edifício é o mesmo desse, ok? Só para vocês terem uma ideia. E aí, tira-se um teto falso e nós conseguimos ver claramente ali, olha, eu tenho uma laje de vigotes e tudo mais de madeira, beleza. Mas aí, no mesmo edificado, nós descobrimos isso. Nas zonas de cozinha, não tínhamos soalho. Tínhamos a betonilha, né, e o piso cerâmico, como se fosse em qualquer outra habitação. E na realidade, quando tiraram o teto, nos deparamos com esse tipo de laje. Tá vendo? Então, o que acontece? Todo o peso desse tipo de laje está vindo para essa parede aqui. Se eu for pensar em demolição, essa parede aqui para mim é a mais importante, muito cuidado com ela, por quê? Porque ela suporta esse peso que é maior do que a da laje de madeira, tá? Por quê? Porque eu tenho o peso desse teto de tijolo, né, digamos assim. Poderia ser uma laje de vigotas e abobadilhas, que nesse caso não é, mas é suposto funcionar como, tá bem? Mas não é. E o que acontece? Eu ainda tenho o peso da betonilha e o peso do piso cerâmico, por isso é uma laje mais pesada ainda, tá bem? Então, só depois de tirar o teto falso é que a gente vai realmente ter certezas de certas coisas e nesse caso aqui a gente teve, infelizmente, essa surpresa. Era só para mostrar para vocês também os berbicachos às vezes acontecem, tá certo? Outra coisa que eu quero falar antes de avançar para o ponto 4, que é esse tipo de surpresa, tá vendo? Eu tenho na mesma parede 2 tipos de materiais diferentes. Então, provavelmente, a nossa intervenção aqui vai ter que ser feita de forma diferente, tá? Existe maneira de você, em obra, conseguir garantir maior resistência desse tipo de parede aqui, tá bem? A parede de madeira que nós temos aqui, tá certo? Existe formas de vocês conseguirem buscar uma resistência maior de compressão para esse tipo de parede, tá? Mas eu aconselho, antes de qualquer intervenção, gente, chamar o engenheiro. Tá? Arquitetos, vocês, antes de fazerem o projeto de arquitetura, vocês têm que perceber de estrutura? Não. Mas vocês podem entender um pouco das cargas, das paredes que são mais importantes, menos importantes. Tem dúvida? Chama o engenheiro. Chama o engenheiro ou engenheira. Chama aí o técnico da sua confiança, tá? Acho que vale a pena. Eu não tenho um projeto de reabilitação que eu faça que eu não peça para ir à obra, porque eu acho que é muito importante eu entender, eu ir lá ver. Nada como a gente ir lá ver. E, eventualmente, quando eu tenho muitas dúvidas, ainda peço para conseguirmos alguém que possa picar, eventualmente, alguns pontos para se ter certeza, tá bem? Nem sempre esse tipo de edifício vocês conseguem na Câmara Municipal ter acesso a uma informação mais fidedigna, tá bem? Então, vamos avançar, deixa eu ver. Olha, naquele caso que eu mostrei para vocês, tá vendo esse caso aqui? Que eu falei que o soalho tá nessa direção e é por isso que os barrotes estão na outra direção? Então, essa é a parte de baixo. Tá vendo? Vinha da parede exterior para dentro, os barrotes. E o soalho tá aqui, ó. Tá vendo? É sempre assim, não tem outra forma de ser. Ok?
E agora, o número 4, que é algo que eu vejo muita dificuldade de fazer isso em projetos também, mas isso claramente seria o melhor dos casos, tá? Nunca façam demolições de parede sem perceber de fato a estrutura, gente. Não façam coisas dessas. Sem os extensores, como deve ser, sem fazer o devido suporte das lajes, tá? Não caiam nessa falha. Eu uma vez tive uma moradia, até posso falar, olha, uma moradia em Cascais, que me chamaram lá, tipo, de urgência, porque nós descobrimos que a moradia não tinha um pilar, nada. Eu tô falando de uma moradia de um piso apenas, tá? Mas eu posso falar pra vocês que eu fiquei um pouco receosa de repente a casa fazer assim, ó, tuf. Né? As paredes exteriores não tinham um pilar, nada que travasse, era tudo tijolo. E pronto, né? E eles fizeram a demolição do teto todo, só tinha ali a cobertura, por isso muito cuidado com esse tipo de demolição. Nesse momento eu posso falar para vocês que as câmaras municipais estão muito mais em cima desse tipo de procedimento, com demolições, tá? As câmaras municipais também estão muito em cima da questão do sismo, com o relatório de vulnerabilidade sísmica, que eu falo muitas vezes lá no Instagram, e que eu pretendo trazer esse assunto um pouquinho mais aprofundado aqui, porque de fato há preocupação do sismo. Quanto mais paredes interiores nesse tipo de intervenção, gente, não é a mesma coisa, né? A gente muda a inércia do próprio edifício, por isso a substituição dessa parede ela tem que ser muito bem feita, muito bem pensada. E o número 4 que eu tenho a dizer para vocês é que materiais eu vou empregar nessa substituição, ok? Que materiais é que eu devo empregar nessa substituição? O que acontece? Eu tenho esse tipo de laje, vocês podem ver, eu tô falando paredes de pedra nesse caso, né? Eu tenho aqui vigamentos de madeira, vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo. Por acaso eu tenho aqui um pilar de tijolo, tá? Que vocês não conseguem ver muito bem nessa imagem, mas provavelmente nessa já conseguem. O que acontece? Dependendo do tipo de intervenção, pode ser difícil eu manter o vigamento em madeira, mas esse seria o ideal. No caso, numa intervenção, verdadeiramente, tá? Se a intenção é intervir no ponto de vista de melhoria, o ideal seria você manter o tipo de material que foi empregue no início, ok? Então, se vocês têm lajes de vigas de madeira, mantenham lajes de vigas de madeira. Se vocês têm esse vigamento estrutural em madeira, seria de manter. Dependendo do tipo de arquitetura que vocês apresentem, dependendo do tipo de toda a alteração interior que vocês vão apresentar, pode não ser possível manter os mesmos materiais, ok? Mas pronto, a base essencial de uma boa intervenção seria manter os mesmos materiais. É claro que com o tempo, nesse momento, se a gente for pedir para um empreiteiro fazer uma parede de pedra como antigamente, ele já não tem essa técnica, porque as coisas foram evoluindo, os materiais foram evoluindo, e hoje em dia o empreiteiro já não sabe fazer esse tipo de construção, né? Porque é uma ciência, foi mudando ao longo do tempo e eles foram evoluindo também. Por isso, tudo aquilo que você puder manter o tipo de material melhor, não podendo fazer, por exemplo, nessa obra específica, a gente não vai conseguir manter nada em madeira, até porque é uma construção que eu tinha vãos muito pequenos e de repente agora na obra atual eu tenho vãos muito grandes. Eu tenho uma sala enorme, eu tenho salas amplas, digamos assim. Então, como é um edifício que vai ser completamente reconstruído no seu interior, eu não estou falando de uma pequena intervenção, já estou falando de algo mais intrusivo, né? E então nós teríamos aqui reforços metálicos, já vou ter uma laje maciça, já vai ser uma coisa diferente, né? Se é isso que se pretende numa intervenção de reabilitação num apartamento, atenção, que isso aqui é uma moradia, tá? Então a cliente vai fazer toda a demolição interior, a gente vai manter as paredes exteriores apenas, mas tudo que vai ser feito por dentro é novo, basicamente. Quando a gente fala de uma intervenção no apartamento, é importante pensar nisso, de fato. Será que aquela viga metálica vai caber lá dentro? Isso é outra pergunta que eu faço, né? Eu já recebi projetos em que a intervenção, a demolição da parede, a parede era tão grande, tão comprida, que não é possível colocar uma viga metálica de 6 metros dentro do apartamento. Pensa nisso, né? Se você tiver num segundo andar, num terceiro andar, como é que eu vou fazer? Né? Para já, qual é a altura da viga? Qual é o peso da viga? Como é que eu vou fazer? Vou ter que entregar em peças, né? Vou entregar em peças, tudo bem. Aí eu vou parafusar, aí eu parto em 2, parto em 3. Muito cuidado com isso, também é importante nós técnicos pensarmos na prática da obra, sabe? Às vezes eu fico com a percepção de que eu vejo, e eu tô criticando aqui todos nós técnicos de projeto, tá? Temos que pensar na obra. Temos que ser bastante práticos nisso, porque, como eu falo, o projeto é um manual do construtor. E se você faz um projeto que não é possível executar na obra, então é um projeto que não serve para nada, tá? Tô sendo assim péssima, mas é que eu tenho que falar.
tá bem? Então, o 4 é qual seria o material que a gente empregaria nesse tipo de obra, né? Qual é o tipo de intervenção? É uma pequena intervenção? Vale a pena investir na madeira? Né? É uma grande intervenção? Olha, afinal, vou precisar de vigas metálicas? Vou precisar de pensar num outro tipo de reforço? Será que eu consigo colocar esse tipo de reforço lá dentro? Será que é fácil o tipo de ligação? Será que eu tenho uma parede exterior que suporta esse tipo de ligação? Muitas coisas para serem pensadas, tá? Por isso que eu digo, melhor trabalho que se faz em intervenção desse tipo é ter uma pessoa que realmente pique, que faça algum ensaio pontual para vocês terem mais ideias do que se trata. O arquiteto trabalhar diretamente com o engenheiro desde o início do projeto. Isso é muito, muito importante nesse tipo de intervenção, principalmente, tá? O ideal seria reabilitar utilizando o mesmo tipo de material sempre, tá certo? E agora, já falei 1, 2, 3, 4, estamos no 5, que é algo que já me aconteceu em projeto, ter que pedir esse tipo de ensaio, tá? E eu vou falar aqui. O que é um ensaio? Ensaio de paredes exteriores. Eu já tive obras, projetos em que eu tive que ter a certeza absoluta se a parede exterior era uma parede possível de utilizar enquanto parede resistente. Sabe quando a gente vai naquela obra em que eu tenho uma parede que ela não tá dando uma segurança, sabe? Que ela tem uma rachadura muito profunda, que a água já está entrando naquele tipo de edificado, sabe? Então, o que eu aconselho para vocês existem ensaios que se fazem nessas paredes para perceber quanto de resistência ela traz para você, de fato, para você projetista, tá? Que você no final você que vai assinar o projeto de reabilitação, então é importante que você também tenha a segurança do seu lado, né? O que você vai propor, tá bem? Deixa eu abrir aqui a imagem, que eu queria que essa imagem aparecesse para vocês. Então, de verdade, se vocês têm dúvidas, existe um ensaio de macacos planos. São muito poucas empresas que fazem aqui em Portugal esse tipo de ensaio. É um ensaio bastante caro. Posso dizer para vocês que é um ensaio que é pago por pontos de ensaio. Então, se eu tiver, 5 paredes que eu pretenda avaliar o tipo de resistência dessa parede, são 5 ensaios que serão pagos, tá? Pensa muito bem se realmente vale a pena ou não. Num caso de dúvidas, eu aconselho. Eu já tive um cliente que realmente eu tive que pedir para ele fazer esse tipo de ensaio para nos dar alguma garantia de que aquela parede realmente, na altura de fazer a demolição interna, que ela ficaria bem e que ela poderia sustentar as lajes que nós estávamos propondo em projeto, tá bem? Esse é o ponto número 5. É claro que 5, mas só que eu me estendi um pouquinho mais, são 5 pontos essenciais, são esses 5. Mas eu gostaria de falar para vocês também uma dúvida que muito frequente lá no Instagram, o pessoal me pergunta é como é que eu faria um melhoramento térmico aqui de um edifício desses, né? Eu falo muitas vezes para vocês que vocês podem fazer o isolamento por fora caso haja espaço no exterior. Muito cuidado com isso, tá bem? Ah, mas são só 3 centímetros, 4 centímetros, mas atenção, a zona externa, né? Você tem um limite de construção, você tem um limite de implantação do edifício. Normalmente nesse tipo de edifício, né, a fachada dele já está ali no limite da rua. Se você avançar, vocês podem ter problemas, tá? Dependendo do tipo de câmara municipal, seja 3 centímetros, 4, 5, tô falando aqui um pouquinho mais... tô sendo muito chatinha com esse ponto, porque pode acontecer, tem câmaras municipais que ficam em cima mesmo, se você invadiu uma propriedade que não é sua, tá? Mas nós tivemos um projeto em que eu achei bastante interessante, porque, olha, quer ver que agora eu perdi minhas fotos? Só um instantinho que eu vou achar elas de novo. Que eu queria mostrar para vocês, olha. Tipo de intervenção exterior que pode ser interessante, tá bem? O que acontece? Eu tinha aqui um edifício, isso aqui foi Lisboa, Campo de Ourique. Paredes de pedra, laje de vigotas, foi tudo demolido no interior, foi refeito, cobertura em light steel, porque se pretendeu fazer mais um piso, então se entendeu que tem que ser um piso mais leve, né? Se a gente vai crescer, convém que sejam materiais cada vez mais leves. E isso aqui que vocês estão vendo é uma argamassa térmica pelo exterior, ok? Pode ser feito ETICS? Pode, tá? Mas eu gostei muito desse tipo. Por quê? Porque o ETICS, ele obriga que você reboque a parede por completo. E nesse caso aqui, isso aqui já é o reboco, digamos assim, né? É uma argamassa térmica, você não vai rebocar para pôr a argamassa térmica, certo? Então isso aqui foi feito de uma vez só. E essas bolinhas, tem umas bolinhas aqui dentro que promovem um
isolamento térmico. É muito interessante, vale a pena vocês irem nas marcas. Coloca lá no Google, tá? É assim, argamassa térmica, vocês vão ver várias delas, tá? Então eu gostei muito, queria trazer para vocês essa imagem só para vocês verem o acabamento, como é que fica, né? Essa é uma imagem um pouquinho mais de perto. E também existe hoje em dia, isso falando de isolamentos pelo exterior, tá bem? E também existe umas placas cimentícias, ok? Que eu até tirei aqui uma foto, ela não está montada, né, em obra, ela não está colocada em obra, mas também já utiliza, ou seja, é a mesma coisa que o material anterior, só que o outro, ele é projetado na obra e passam a régua, né, e fazem o acabamento final. Esse aqui são placas cimentícias que eles basicamente colocam umas do lado da outra, fazem a sua fixação e o seu barramento. Muitos tipos de obras já utilizam a placa cimentícia, né? Vocês podem ver muitas vezes em obras em light steel frame, tá certo? Então queria mostrar para vocês esse tipo para ser um pouco diferente. Eu acho que o ETICS toda a gente já sabe um pouquinho como é que funciona. E o isolamento pelo interior, que nesse caso aqui, olha, até se vê aqui que essa unha é a minha, gente. Enfim, tá? E eu queria mostrar para vocês que o isolamento pelo interior foi feito em lã de rocha, tá? Entre os perfis. Nesse caso aqui é um perfil de LSF, né? Light Steel Frame, mas poderia ser um perfil de pladur normal, né? De parede de gesso cartonado, tá? Então a gente fez o preenchimento aí com a lã de rocha, tá certo? Mas queria mostrar para vocês só o final como é que ficou, tá vendo aqui? Olha, o isolamento em lã de rocha, a cobertura toda em light steel, que depois também foi revestida com lã de rocha, até se vê aqui, tá bem? Esse foi um tipo de intervenção um pouco mais profunda, com ampliação de piso, e o light steel frame nesse tipo de intervenção, quando a gente pretende fazer mais um piso, pode ser muito interessante pensar nisso, porque de fato a estrutura é mais leve, ela permite vãos interessantes, e pronto, queria mostrar para vocês isso, tá? Penso que falei de tudo, até falei um pouco mais, que eu vim trazer 3 pontos e acabei trazendo 6. Já sabe, vou ficar à espera aqui dos comentários, tá? Tentei ser sucinta, às vezes eu faço os vídeos e eu vejo o pessoal falando, não, mas Flávia, você não falou disso e disso. Gente, o vídeo às vezes fica comprido demais, e às vezes eu fico achando que vocês pensam assim, cara, 1 hora. Mas é que esse assunto da reabilitação tem muito mais coisas que se lhe diga do que isso que eu falei hoje, tá? Ainda tem outros pontos aqui que eu poderia ter falado e não falei. Mas acrescenta aí você um ponto aqui embaixo, né? Toda a gente lê os comentários uns dos outros, pode ser interessante o que você tem para dizer também, tá? Subscreve aqui a página. O objetivo esse ano é chegar aos 1000. Espero que a gente consiga. Um grande abraço, fica à espera aí dos comentários de vocês. Tudo de bom, sucesso!